Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar de um vídeo diferente. Eu quero falar sobre a biografia dos 6 homens mais ricos do mundo. O que essas pessoas têm de diferente das outras 7 bilhões de pessoas no mundo? Talvez não tenha nada, tá? Mas algumas coisas em comum eles têm. E aí talvez seja importante a gente observar, tá bom? Mas antes de entrar nisso, deixa eu te dizer o seguinte, eu sou o Carlos Sampaio, para quem não me conhece, e eu te convido para te inscrever no canal. Se você já me conhece e não se inscreveu, se inscreva agora. Mais um reforço. E também dê o seu like, comente e compartilhe. Bom, no mais, me siga no Instagram, no Telegram e conheça então também meu curso Finanças Pessoais, que é aquele curso feito para você sair do zero e ter até o final a sua construção financeira, entendendo finanças de um jeito simples, com um método, com um passo a passo, de forma assim conclusiva e simples e fácil, ok? Mês de novembro tem o Black Friday com um super desconto para facilitar bastante a situação de quem ainda não entrou nessa caminhada. Muito bem, então vamos lá. O que tem a ver os mais ricos do mundo com a minha vida financeira? O que tem a ver com a minha história? Bom, então vamos observar quem são eles, o que fizeram na vida e talvez tenha alguma coisa, ok? Bom, de onde sai isso? Bom, existe uma revista chamada Forbes, que todos os anos ela publica quem são as pessoas mais ricas do mundo, tá? É uma curiosidade, mas no mundo de finanças todo mundo acompanha. Bom, essa revista Forbes, então, nesse ano de 2020, disse que tem 2.095 pessoas bilionárias no mundo de 7 bilhões de pessoas, tá? E o número 1 deles chama-se Jeff Bezos. Jeff Bezos, então, é um nome já conhecido, porque ele é o dono da Amazon. Ah, ok. Bom, até aí a gente conhece, a gente acompanha. Bom, quem é o Jeff Bezos? Bom, ele é uma pessoa formada em engenharia elétrica, né? Como muitas pessoas, milhões de pessoas se formam em engenharia, ele é mais um, tá? A fortuna dele é 113 bilhões, tá? Tem 56 anos e ele criou, então, a Amazon. Como é que ele criou a Amazon? Que resumidamente, de forma muito simplificada, tá? A gente vai falar aqui, só um parênteses, estou falando de biografias, tá? A história da vida de algumas pessoas. Isso, nesse parênteses, quero dizer o seguinte, eu adoro biografias, porque as biografias, não só de pessoas como essas que eu estou citando aqui, mas de filósofos, de artistas, de aqueles que representam a parte esportiva, enfim, todos esses grandes nomes da história que fizeram algo que permaneceu durante a história, são pessoas que tinham algo a ensinar, algo especial. E vale a pena então a gente conhecer, para checar os valores, checar quem nós somos, checar aonde que a gente está indo, se a gente tem, na verdade, características padrão que fazem as coisas acontecerem então de uma forma diferenciada no mundo, né? Bom, então assim, seguindo o Jeff Bezos, tá? Ele tem 113 bilhões, 56 anos, e ele até os 30 anos, ele trabalhou no mercado de trabalho normal, e aos 30 anos ele resolveu criar uma empresa. Ele largou tudo e foi criar uma empresa. E essa empresa começou com uma ideia. A ideia era de ter uma loja virtual para venda de livros aos 30 anos. Bom, então hoje ele tem 56, passou 26 anos e ele é o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque ele criou algo novo no mundo difícil. Muitas superações tiveram que acontecer, porque não tinha tecnologia como tem hoje. A ideia era uma novidade, tinha que convencer pessoas e fazer com que isso, toda a logística de funcionamento teria que dar certo. Não, esses como fazer, certamente ele foi aprendendo na jornada. Então essa é uma característica que quem é empreendedor, quem vai buscar fazer algo diferente, precisa levar em conta. Tem muito mais, aqui é uma simples citação praticamente o que eu estou fazendo, tá? Mas por detrás de cada uma das personagens tem uma história maravilhosa do ponto de vista de aprendizado, certamente, vale a pena ir mais a fundo. Bom, número 1 foi esse, tá? O número 2 também é um conhecido em termos de nome. Aliás, ele foi o primeiro mais rico do mundo por muitos anos, tá? Chama-se Bill Gates. É o senhor dono da Microsoft.
né? Bom, a fortuna dele é 98 bilhões de dólares e ele tem 65 anos agora em 2020, tá? O Bill Gates, ele também não concluiu, como outros que eu vou citar aqui, não concluiu um curso superior. Ele entrou na universidade para fazer matemática, desistiu, depois entrou para fazer direito, desistiu, e ele terminou, então, se dedicando a desenvolver negócio na área de tecnologia. No início ele tinha então um negócio para jogos eletrônicos, né? Então esse era programas para jogos eletrônicos. Criou então a Microsoft quando tinha 18 anos e posteriormente, em 1983, a Microsoft ela se tornou então a detentora do elemento que hoje nós conhecemos como o Windows, presente em 90% dos computadores no mundo, tá? Bom, com isso, aos 28 anos, passou mais um tempinho, ou seja, aos 31, ele era um bilionário, tá? Aos 31 anos. Com uma grande ideia, com uma forma diferente e certamente com decisões bastante difíceis em algum momento. Quer dizer, seguir uma carreira, fazer um curso superior, iniciar um negócio diferente, enfim. Então, essa aí é a história do Bill Gates, de forma resumida, aonde que ele está hoje, tá? A gente tem toda uma jornada para pesquisar. O número 3, então, é um nome não tão conhecido. Ele é um francês chamado Bernard Arnault. Tá? O nome não vai dizer muita coisa, mas ele tem 71 anos, tem 76 bilhões de dólares de fortuna e ele é um empresário do ramo da moda e do varejo. Tá? Bom, para identificar um pouco mais dele, ele é representante de marcas famosas no mundo todo, que é só olhar, por exemplo, as ruas lá, a rua principal de Paris, tem todas aquelas marcas, né? Ou veja aí na internet, ou se você visitou, vai lembrar. Então lá, Louis Vuitton, tá? Christian Dior, e aquelas coisas todas, essas marcas famosas. Ele é um conglomerado onde ele representa, então, o dono disso, o gestor disso, porque antes disso, esse é um negócio que foi de família, mas antes disso ele foi uma pessoa bastante comum, viveu nos Estados Unidos e se dedicava ao mercado imobiliário. Ele era uma pessoa que vivia do mercado imobiliário, depois voltou e assumiu, e esse negócio ele cresceu muito com o trabalho dele. Tá? Então, características pessoais e mérito dessa pessoa. Então, esse grupo tem 76 bilhões de dólares, é o terceiro mais rico do mundo. O número 4 chama-se Warren Buffett, também conhecido no mundo das finanças, e na verdade ele tem uma história muito interessante, porque a família dele era uma família simples, uma família comum, como todos eles, né? Se a gente for olhar a fundo, todos tinham um jeito comum de viver a vida como todos nós aqui conhecemos desse jeito, cada um com seu local, sua cidade, seu país, seu jeito, enfim, mas todos nós temos as mesmas origens, se fôssemos analisar, se fôssemos conhecer. Bom, e o Warren Buffett, ele tinha uma característica um pouco diferenciada, porque ele gostava de números, ele gostava de negócios, e interessante que aos 11 anos de idade, ele comprou suas primeiras ações, claro, com a ajuda da irmã, porque com 11 anos ele não podia operar na bolsa. E essas ações ele acompanhou, depois de um tempo elas subiram, ele vendeu. Em seguida, ele resolveu, insistindo nos negócios, com 15 anos de idade, ele resolveu comprar uma máquina de fliperama e por 25 dólares e consertou, uma máquina estragada. E em seguida ele tinha 6 máquinas e ele tinha 50 dólares de renda semanal. Bom, isso é uma característica assim, básica de quem tem já esse espírito empreendedor e desde cedo, imagina, isso não é comum, mas o destaque para ele é importante porque hoje ele tem 90 anos, atuante no seu negócio e é dono da Berkshire Hathaway, tá? Que é a empresa, uma holding de uma série de outras empresas. E a sua fortuna é de 67,5 bilhões. Tá? Ele era o terceiro mais rico do mundo e agora ele está em quarto, mas enfim, está ali tá entre os primeiros 5. Tá? Bom, então o que tem de características a mais dele? Tem frases muito interessantes, tem livros sobre ele maravilhosos, tá? A frase mais marcante dele, que diz assim, tem 2 regras para o mundo das finanças. A regra número 1, ele diz assim, nunca perder dinheiro. E a regra número 2, não esqueça da regra número 1. Bom, então isso é o Warren Buffett.
Bom, o que mais que tem dele? Aos 29 anos, ele era uma pessoa comum, ele era vendedor, porque tinha esse espírito de negociante, ele era vendedor do seu pai que tinha um negócio, né? Então ele trabalhava em vendas. Bom, passado algum tempo, tá? Ele começou se tornou independente. Enfim, resumindo, no ano de 2008, há 12 anos atrás, ele era o homem mais rico do mundo, tá? Bom, muito bem. Então esse foi o quarto. O quinto, tá? É um outro bilionário, também pelo nome que talvez não lembre muito o que ele representa, a não ser que você seja da área de tecnologia. Ele é a pessoa que foi o criador, o fundador da Oracle, tá? Que é a Oracle Corporate, tá? O Larry Ellison, tá? Eu vou deixar escritos os nomes aqui para poder pesquisar depois e ver a biografia, porque são nomes que não são tão simples e tão comuns para nós aqui. Bom, ele não terminou o curso superior também, mais um, que nem o Bill Gates, tá? Ele é o quinto mais rico do mundo. Ele tem 76 anos hoje e tem a fortuna de 59 bilhões de dólares, tá? Aos 32 anos ele criou uma empresa de softwares, então, tá? Que é a marca mundial, a marca conhecida, que todo mundo já ouviu falar de alguma forma, mesmo que não se tenha esse envolvimento. Por exemplo, eu não conheço profundamente, não conheço, aliás, superficialmente a área de tecnologia, mas Oracle são programas, banco de dados, enfim, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia de forma bem comum aí, tá? Muito bem. Se for quem estiver assistindo da área de tecnologia, comente mais aí que vai enriquecer esse vídeo aí, tá bom? Quem é esse cara? Bom, depois do quinto vem o sexto. O sexto homem mais rico do mundo é o Amancio Ortega. Bom, quem é Amancio Ortega? Bom, é um espanhol de origem de família pobre, tá? E desde muito cedo, então, foi aprendendo, mas desenvolvendo uma capacidade que sabe lá de onde ele trouxe isso, sabe lá de onde ele fez e onde ele aprendeu, enfim. Mas aos 13 anos ele abandonou a escola e aos 39 anos de idade, ele criou uma empresa chamada Inditex, tá? Que hoje aí você vai identificar, as lojas Zara, tá? Então é o dono da loja Zara, ele tem 7.500 lojas no mundo todo. Ele tem hoje 84 anos e tem a fortuna de 55 bilhões de dólares. Esses são os 6. E antes de encerrar o vídeo, só para dar uma noção de aonde vai, são vários bilionários. Abaixo dele tem o Mark Zuckerberg, que tem 1 bi a menos, tem 54 bilhões aos 36 anos de idade. Bom, esse foi o caminho percorrido para falar quem são os bilionários, os homens mais ricos do mundo. E por fim, para encerrar, como conclusão, quais as características que têm essas pessoas? Bom, vamos deduzir, porque não está escrito e talvez não se consiga saber em detalhes o que é cada um deles. Mas todos eles, com certeza, eles tinham um desejo forte de fazer algo que estava dentro deles, como se fosse um grande sonho, tá? Certamente. Por isso, tá, tiveram capacidade de superação das barreiras que surgiram. Aquelas situações do como fazer isso, como fazer aquilo, isso foi se resolvendo durante o caminho, tá? Desde que você tenha uma paixão e uma clareza naquilo que você quer. Bom, certamente isso é um fator em comum entre eles, né? Criaram algo novo, se desafiaram, tá? Foram empreendedores, tá? Diferentes, se tornaram diferentes, ou seja, da manada, que talvez fosse uma expressão que se usa quando fogem do grande grupo, né? Bom, certamente do ponto de vista pessoal, eram pessoas com uma forte autoestima, de gostar de si mesmo, de se valorizarem, de serem positivas. Número 2, certamente eles tinham o sentimento de merecimento, de merecer aquilo que eles estavam buscando. Então, o sentimento de merecimento, eu mereço, e eu sigo e eu alcanço. Então, espírito de positividade, capacidade de definir objetivos de curto, médio e longo prazo, característica de todas as pessoas de sucesso, de todas as empresas que crescem e se desenvolvem. Fazer um plano por escrito, já tem experiências mostrando que um grupo de pessoas que sai da universidade e depois mais adiante, 20 anos, 30 anos depois, são examinadas,
3% que escreveram as suas metas valem e têm um patrimônio, ou têm uma vida superior em todos os sentidos aos demais que não fizeram isso. Então, certamente, eles tinham isso de alguma forma com eles também, esses bilionários. Bom, atitude positiva, dedicação e, principalmente, persistência. Bom, falei bastante, mas acho que essas características é o que justificam um vídeo como esse. Tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!